pessoal! Em nossa aula de printf, nós vimos todas as possibilidades de imprimir os valores das variáveis de todos os tipos na tela para o usuário. Porém, podemos melhorar a apresentação de alguns desses dados na tela para que o usuário sinta-se confortável com o resultado que seja apresentado a ele. Basicamente, os dados impressos de números reais, a impressão especial de números reais, um alinhamento de saída que pode melhor apresentar o dado junto com algum texto que você esteja apresentando no printf. E também nessa aula a gente vai ver a parte de conversão de tipos, converter números reais para inteiros e sucessivamente. Vimos na aula de printf, através desse quadro, que em cada tipo de variável que nós temos, tem um código especial associado para que a gente possa mostrar o resultado de cada tipo na tela do usuário. O char usamos %c, o int %d, o float %f e assim sucessivamente. Basicamente, então, se imprimirmos um resultado na tela do tipo float, usamos %f. Porém, podemos mudar o esquema do valor que está sendo mostrado para o usuário. Em que sentido? Muitas vezes, quando formos mostrar um número real para o usuário, esse número tem casas decimais, e por mais que você esteja usando um número, ou seu resultado tenha dado ao seu desejo 2 casas decimais, esse número vai apresentar as 6 casas decimais, que é pertinente ao tipo float. Mas nós podemos mudar o jeito de apresentar essa informação para o usuário na tela. Entre o % e o f, já que usamos %f, no caso do primeiro printf, dá para a gente notar que estamos imprimindo esse número 3.1415, esse número enorme, float. Se usarmos o %f, ele vai mostrar um número com as suas 6 casas decimais. Se a gente quiser mudar isso, se eu quisesse mostrar esse número com 2 casas decimais somente, 3 casas decimais, é simples, é só entre o % e o f usarmos um ponto e depois do ponto o número inteiro, que significa a quantidade de casas que a gente quer apresentar. Então, nesse segundo printf, nós vamos mostrar esse mesmo número grande, mas somente com uma casa decimal. Embaixo, com 2 casas decimais, o outro com 3 casas decimais, e assim sucessivamente, dependendo da quantidade de casas que você tem. E se a gente quisesse mostrar esse número em notação científica, usaríamos somente %e, e esse número ficaria nesse formato. Então, para nós vermos a nossa janelinha de teste, que nós estamos acostumados com Code Blocks, esse mesmo programa que eu mostrei para vocês, olha lá, repara que eles estão sendo mostrados da forma que eu falei. Repara que o primeiro printf, você tem 6 casas, ou seja, o %f vai mostrar ele no formato float, com 6 casas decimais. Se você reparar, depois do 15, 1, 6, 9, 2, ele arredondou as últimas casas decimais, por isso que ficou 3.14, 15, 17. Mas segue os outros printfs. Repara que está sendo mostrado com 1 casa, com 2 casas, com 3 casas, e o número com a notação científica. Então, basicamente entre o % e o f, colocarmos um ponto, depois do ponto, a quantidade de casas decimais que a gente quer mostrar dos números reais. Alinhamento de saída. O que seria alinhamento de saída? O programa pode fixar a coluna da tela a partir da qual o conteúdo de uma variável, o valor de uma constante, será exibido. O que basicamente é isso? A gente pode colocar esse número que vai ser apresentado, no caso do nosso exemplo vai ser um número inteiro, de uma forma a combinar melhor esse número com, às vezes, o texto que está sendo mostrado antes ou depois dele. Pode ser texto, mas pode ser uma outra variável, que costuma no mesmo printf, se não usarmos os nossos caracteres especiais, como /n, /t, os números ficarem muito colados. E às vezes a gente quer dar uma forma mais apresentável, mais organizada para esse número. Então vamos pegar esse exemplo. Repara que nós temos 2 printf. O printf normal de número inteiro que nós conhecemos, que é o %d, estou querendo imprimir o 25. E o segundo printf, nós temos %d, só que entre o % e o d tem um número somente. Aqui cabe uma observação, não tem ponto e um número, que é o caso do float. Aqui a gente tem um número inteiro somente, que é o 10.
significa somente alinhamento de saída. Nós vamos ver então o que significa esse alinhamento de saída. O primeiro printf, se a gente fosse testar, ele ia imprimir a palavra valor, 2 pontos, tem um espacinho ali entre o valor e o %d, onde o 25 vai ser impresso, e ali o 25 foi feito. O que acontece então se a gente tiver o segundo printf, que eu destaquei agora, que existe o número 10 ali entre o % e o d para imprimir o mesmo 25. O que acontece com aquele 10? O que acontece é que, ao imprimir a palavra valor, vamos pegar como se a gente estivesse pegando um pedacinho da janela de teste, ele vai colocar para você, depois da palavrinha valor, 10 espaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E vai imprimir o número 25 na parte à direita desse alinhamento. Ou seja, ele criou 10 espaços e vai colocar o número que você quer imprimir dentro desses 10 espaços. Então, isso sempre deu um alinhamento, deu um espaço fixo onde você vai imprimir todo o número que você quer. À medida que esse número vai crescendo em casas, em número de dígitos, melhor dizendo, ele vai aproveitando os outros espaços que foram criados. E aí, o que acontece então no nosso segundo printf? Repare que aconteceu o que eu expliquei. A palavrinha valor, 2 pontos, os 8 espaços, mais os 2 do número 25 que está ali. Então, se a gente usar esse artifício para cada número, fica fácil a gente dar um espaço, um alinhamento melhor para a gente imprimir os nossos números. O que acontece se esse número for negativo? O que acontece se a gente colocar %-10d? A diferença é que ele vai criar os mesmos 10 espaços. Porém, ele vai alinhar o seu número a ser impresso à esquerda e não à direita. Então, se o número inteiro entre %d for positivo, alinhado à direita. Se for negativo, alinhado à esquerda. Portanto, a gente vai ter o nosso printf com o valor 2.25, que vai estar alinhado à esquerda, e com certeza ali do lado tem mais 8 espaços. Se a gente tivesse que imprimir um outro número dentro desse printf com outro %d, você com certeza ia ver que esse outro número ia ser impresso 8 casas depois do número 25 que foi impresso por causa daquele alinhamento de saída. Então, basicamente é isso. Colocar uma organização, uma melhor forma de apresentar seus dados, se desejar, entre o % e o d. E isso pode acontecer também nos números floats. Você usar %, um número inteiro, sem o ponto, que significa casa decimal, com f, vai dar a mesma coisa, caractere a mesma coisa. Vamos olhar então a parte de conversão de tipo. O que são as conversões de tipo? Isso é muito importante para nós, porque as conversões elas vão ocorrer sempre dentro dos nossos programas quando a gente não está devidamente atentos aos tipos de dados int e float que nós estamos utilizando. Então, o que acontece quando, por exemplo, veja que a gente tem uma variável a do tipo int e nós estamos colocando 5.5 nela. Teoricamente, você olharia isso e falasse, não tem como a gente colocar 5.5 float, uma variável que ela é inteira. Mas aqui ocorre uma conversão implícita, ou seja, já ocorre uma conversão automática de real para int. Então, o que vai acontecer aqui? Não vai acontecer erro. Ele simplesmente vai tirar as casas decimais desse número e vai colocar o número inteiro, que é a parte inteira do número 5 para o A. No segundo, então, ele está dividindo A, que é igual a 5, dividido por 2.0. Quando um número inteiro, seja ele qual for, esteja numa divisão, e nessa divisão, tanto no numerador ou no denominador, que é o nosso caso, tiver um número real, o resultado seria um número real. Porém, repare que a variável b é uma variável inteira, então vai acontecer a mesma conversão ali de cima. Essa divisão, no lado direito, vai dar um número real. Mas como estamos colocando para uma variável inteira, essa variável inteira vai dar aquela conversão implícita. Então, é uma divisão com resultado real, porém vai converter para b. O b vai valer 2, não 2,5, que seria o 5 dividido por 2. Na nossa terceira expressão, repara que a gente está
dividindo 5, que é o valor de A, que foi feita a conversão, por 2. Deveria dar 2,5. Só que nós estamos envolvendo duas grandezas inteiras. Isso tem que ter muita atenção. Quando duas grandezas inteiras, quando dois números inteiros, sendo variável ou não, estão numa divisão, sempre o resultado vai ser um resultado inteiro. Portanto, 5 dividido por 2, ao invés de dar 2,5, vai dar 2. E quando ele colocar o 2 para o C, obviamente o C vai estar com valor igual a 2. Mas como o C é float, ele vai estar apresentando 2.000 lá, como ali embaixo, dá para a gente reparar nos nossos resultados. E no último, D recebe A dividido por 2.0. Então, repara, é a mesma divisão do B. E nós vimos que lá em B, o A, que vale 5 dividido por 2.0, vai dar um número ponto flutuante, vai dar um número real. Então, vai dar 2,5 real. E nós estamos colocando esse resultado numa variável real. Então, 2,5 não vai haver conversão. Portanto, o resultado de B ele é 2,5, como a gente está mostrando. Então, isso é muito importante para nós quando formos trabalhar com os dados inteiro, float, sempre reparar que tipo de expressão está do lado direito, se estão envolvendo dois números inteiros, se esses dois números inteiros estão indo para um outro número inteiro, vai dar sempre a parte inteira do número, ou se esses dois números inteiros estão indo para um float, do mesmo jeito, vai a parte inteira, vai o número inteiro para aquela variável float. Então, essa é a atenção especial nesse slide que vocês todos precisam ter para não dar resultados incoerentes ou possivelmente errados nos seus exercícios. E por último, a conversão de tipos, que a gente chama de cast. São as mesmas, estão envolvidas as mesmas operações que nós vimos no slide passado. Porém, nós podemos forçar essa conversão. Qual é o caso? Repare que eu tenho A igual a 5, B igual a 2. Quando nós dividimos A dividido por B, duas grandezas inteiras, vai dar o resultado inteiro, vai dar 2. Então, nesse momento aqui, o D, mesmo sendo float, vai estar recebendo 2, porque a divisão de dois inteiros é sempre a parte inteira do número. Repara que nesse caso, também é uma variável float. E está recebendo o resultado de A dividido por B. Se eu não tivesse esse float entre parênteses aqui, o E ia ter o mesmo resultado de D. Ia ter 2. Mas eu converti esse A dividido por o A, na verdade o A, para float. Então eu transformei a variável A de 5 para 5.0. Por causa desse float entre parênteses coladinho na variável. Então, ele vai dividir o 5.0 por 2, vai dar um resultado real. Como está indo para uma variável real, vai dar o resultado real 2.5, igual a gente está mostrando aqui. A mesma coisa pode acontecer se eu quiser converter não o numerador, mas o denominador. O resultado vai ser o mesmo. Então, não é o 5 que eu estou transformando para float, e sim o 2 para float. Mas o float está envolvido na divisão, vai dar 2.5 para F do mesmo jeito. E aqui, nós estamos dividindo o A, que é inteiro, para o F, que é 2, só que nós estamos convertendo o F para int. Então, ele vai cortar as casas decimais de F, transformar ele no inteiro, vai haver divisão de um inteiro por outro inteiro, e aí o resultado mesmo que a variável, e a variável C é do tipo inteiro, mesmo ela sendo inteira, ela vai resultar o número inteiro, que é o que está dando no nosso resultado. Então, nós podemos, mesmo sabendo que temos dois inteiros envolvidos, podemos converter um deles, se o resultado que a gente quer é o resultado com as suas casas decimais, para não ter o problema de só a parte inteira do número para a gente. Com isso, finalizamos a nossa aula especial sobre o printf, onde nós vimos impressão especial de números reais, alinhamento saída e a conversão de tipos. Próxima aula, então, vamos ver alguns exercícios de fixação sobre o comando printf.